Graças a paz, meus irmãos. Boa tarde. Tudo bom? Voltando ao nosso encontro à distância, né? Não sei se você estava esperando que voltaríamos assim a este momento. Eu não, mas aqui estamos, tá? Na verdade, isso aqui não é uma pregação, mas sim uma reflexão para a gente aprender com alguns homens de Deus, né? E essa semana eu estava lendo sobre Daniel, profeta Daniel, um dos homens que mais viveu no Antigo Testamento, assim, não em duração assim de vida, né? Mas como um profeta. Ele, se você vê, Daniel, ele passou praticamente 4 reis e ele continuava lá, servindo e obedecendo a Deus. E em todos os momentos, em todos os reinos que ele esteve ali vivendo, ele demonstrou do poder de Deus e testemunhou de Deus. Então, ele tinha vários motivos para se revoltar com Deus ou para não querer testemunhar desse poder e desse cuidado e amor de Deus, mas ele não colocou isso no seu coração e decidiu honrar a Deus. E honrando a Deus, a Bíblia fala que Deus honra os que o honram, né? Então, a Bíblia nos fala em capítulo 1, você pode ler aí na sua casa, que Deus deu a Nabucodonosor, o rei de Judá, Joaquim, e os utensílios do templo. Então Deus deu. E automaticamente Nabucodonosor não levou só o rei, e sim todos os nobres. A Bíblia fala que ele levou muita gente para a Babilônia, né? Uns para trabalhar como escravos, outros para trabalhar em outras áreas do seu reinado. E em um determinado momento ele falou pro seu ajudante ali, falou assim, ó, você pega os nobres, você pega os da família real e os treine para me servir no palácio. E um desses homens era justamente Daniel. Quer dizer que Daniel tinha uma vida muito boa em Judá. Ele era um homem, ou era da família real, ou ele era um nobre. Ele era um filhinho de papai. Imagina, você tem todo um conforto na sua cidade, no seu país, e você é levado cativo para uma outra região, para um outro povo, e você fala, poxa, você é escravo agora, tinha uma vida boa, agora não vou ter mais. Daniel poderia ter se revoltado com Deus, mas a Bíblia fala que ele não se revoltou com Deus. E existem a história nos mostra que esses impérios, quando eles queriam dominar um povo, eles faziam o seguinte, eles pegavam, você conseguiu conquistar Israel, eles matavam todas as cabeças pensantes, que eram os velhos, as pessoas mais maduras da época, matavam todos e faziam uma lavagem cerebral nas crianças, nos jovens, implantando sua cultura, implantando sua maneira de falar, sua língua, mudando totalmente sua vida, para eles se sentirem babilônicos ou outro império que seja. E Daniel passou por esse momento também de lavagem cerebral. Ele foi mudado, primeira coisa, mudaram o nome dele, não só dele, dos seus amigos também. Mudou, eles tiveram que aprender a língua daquele povo, eles tiveram que aprender a literatura daquele povo. Está tudo escrito no capítulo 1 de Daniel. Eles tiveram que aprender a comer a comida que eles comiam, a beber a bebida que eles bebiam. Então, esse treinamento não foi 1 mês, 2 meses, foram durante 3 anos
eles tentando fixar que eles não eram mais judeus, que eles não pertenciam mais a Israel, e sim aquele novo país. Mas a Bíblia nos fala no versículo 8 que Daniel decidiu em seu coração não se contaminar. Ele decidiu a não pegar a forma dos babilônicos. Ele decidiu a continuar sendo judeu, a continuar servindo o Deus de Israel. E ele continuou a testemunhar e a anunciar esse Deus ali na Babilônia. E Deus, justamente por causa desse posicionamento, Deus honrou Daniel. Não honrou só com Nabucodonosor, como nós todos sabemos, como Daniel foi honrado. Deus honrou Sadraque, Mesaque e Abednego também, naquele livramento da fornalha. Deus honrou Daniel, o colocando como abaixo do rei, a primeira cabeça pensante da Babilônia. Deus honrou aquele homem porque ele decidiu não se contaminar com aquelas iguarias, com aquela cultura. Ele continua servindo Deus mesmo fora da sua zona de conforto, mesmo não estando na sua cidade, mesmo não estando no lugar que ele gostaria de estar, mesmo não vivendo aonde ele desejaria viver, ele continuou a servir a Deus. Às vezes nós deixamos de servir a Deus quando Deus nos fala alguns nãos, quando Deus muda o nosso emprego, quando Deus muda alguns sonhos que nós tínhamos, nós desanimamos e paramos de servir a Deus. Daniel, ele continuou perseverante, continuou querendo honrar a Deus, mesmo Deus levando ele para a Babilônia. Belsazar foi outro rei, filho de Nabucodonosor, que Daniel mostrou o Deus a qual ele servia, revelando, não por capacidade dele, mas por conta de Deus, por Deus ter dado a ele esse dom, e revelou aquela mãozinha que foi escrevendo na parede, Mene, Tekel. Então, Deus, ele honrou. O rei, na verdade, Belsazar, estava brincando com os utensílios do reino, do templo, e Deus mandou a mão dele escrever na parede que ele tinha sido pesado na balança, tinha sido achado em falta, e Deus estava trazendo juízo sobre aquele rei. E depois, novamente, veio o reinado do rei Dário, Medo-Persa, e novamente Daniel testemunhou do Deus a qual ele servia, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, porque houve um decreto falando que não era para ele orar a Deus. Na verdade, não era bem esse decreto. As pessoas estavam querendo tirar toda a autoridade que Daniel tinha conquistado do rei Dario. E eles fizeram a cabeça do rei para elaborar um decreto para naqueles 30 dias as pessoas só buscassem o rei, a orientação do rei, e não orassem a seu Deus, não buscassem seu Deus. E Daniel, ele quis continuar honrando a Deus. Ele quis continuar intercedendo a Deus como ele fazia 3 vezes por dia. E por isso ele foi jogado na cova dos leões, como a Bíblia nos fala. E Deus novamente o livrou da boca daqueles leões, e novamente o nome do Senhor foi exaltado através da vida daquele homem de Deus. Irmãos, continue independente da circunstância e do momento que você esteja vivendo, continue honrando a Deus, servindo a Deus, que Deus vai te honrar. Deus está no controle, está cuidando de você, seja na fornalha, seja na cova de leões, seja diante de um decreto do rei. Se ninguém revelasse aquele sonho a Nabucodonosor, todos os magos, adivinhos, todos seriam mortos. Não tema, Deus está no controle, mas tenha no seu coração, decida no seu coração de não se contaminar com as coisas deste mundo. Decida a
continuar crendo e confiando em Deus, se relacionando com Deus, que Deus vai te abençoar e vai cuidar da sua vida e da sua família. Deus abençoe sua vida e até mais. Abraço a todos. Tchau.